Enquanto será projetado isso já. Obrigado, Jefferson. Tá ficando ninja aí, maravilha. Salmo 128, abra comigo o belíssimo, conhecido e decorado, curto, Salmo 128, e eu quero refletir com você, irmão, com você, irmã, por alguns instantes neste texto da palavra do Senhor. Salmo 128, primeiro domingo do mês de fevereiro, permitindo Deus, nestes 4 domingos, nós vamos refletir sobre o tema que está proposto aí em nosso telão, a bênção da prosperidade. Salmo 128, amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, ou invertido também, teu esposo, não importa se é o homem ou se é a mulher, mas na casa, tua esposa ou teu esposo, no interior de tua casa, de teu lar, será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da mesa da família. Verso 4, eis como será abençoado o homem, a mulher que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, portanto os netos, paz sobre todo o povo de Deus. Neste mês de fevereiro, irmãos e irmãs, já que é tão popular no nosso país há pelo menos 3 décadas, ou até um pouco mais, se você estiver pensando em alguma denominação neopentecostal especificamente, pelo menos há quase 40 anos, está se popularizando o tema da prosperidade do nosso país. Dificilmente, quando você ouve a palavra prosperidade, você não consiga pensar ou lembrar de uma igreja evangélica. No mundo popular, ou seja, desvinculado da igreja, lá na sociedade, no mundo lá fora, não é comum usar o termo prosperidade para se referir, por exemplo, a alguém que ficou rico, alguém que, do trabalho das mãos, que soube administrar bem os seus recursos e aumentou bastante os seus recursos materiais. Lá fora se fala, ficou rico, né? A pessoa cheia da grana, usando uma gíria popular, mas a expressão prosperidade está muito vinculada à cultura bíblica e também à cultura evangélica. E nós queremos aqui fazer, nesta reflexão, algumas separações do tempo, pelo menos 2 separações sobre esta questão. Vou começar explicando por que essas flores, lírios do campo. Quando você compra uma roupa nova, primeiro dia de estreia, uma ocasião, né, que você preparou, e aí você vai, quando é mulher então nem se fala, né? E se sente maravilhosa. Quem não? Homem também, né? No meu caso, quando eu comprei esse terno 10 anos atrás, há pouco alguém perguntou, pastor, que terno bonito? Mas, pois é, tem 10 anos. Aí eu me lembro muito bem a primeira vez que eu estreiei e foi na igreja, não minto, não foi na igreja, foi num casamento, e aquela sensação de bem-estar, né? De fato é gostoso. É que homem não se preocupa muito com essa questão de terno, faz 10 anos e para mim eu estou abafando ainda, né? Quero ver uma mulher usar uma roupa por 10 anos, pelo menos uma vez por mês, é difícil, né? Eu quero que você repare um pouquinho. De repente você tem um pé de orquídeas, de rosas, lírios do campo, no seu jardim, ou ali na sua sacada. O Halisson e a Priscila têm na casa deles algumas flores bonitas, lá na sacada do apartamento. É impressionante que você pode ter ali há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos aquela roseira, no seu jardim. A cada nova estação, ou a cada novo fruto, a cada nova rosa que aquele jardim seu produz, você não enjoa. É uma coisa linda. Por isso, fique no seu coração a frase que eu vou dizer para você. Tudo que Deus faz não causa enjoo. Tudo que Deus faz é perfeito, não causa enjoo. Mas o que nós fazemos, sobretudo nessa ânsia dos tempos modernos, do consumismo, né, que tudo vence, Regiane, muito rápido,
Daí porque a mulher não consegue usar o mesmo vestido 4, 5 ou 10 vezes. 10 vezes, o senhor está louco, pastor? Né? Então, no primeiro momento, a questão da prosperidade, né, a gente vai pensar numa tradução do latim, pró é aquilo que você espera, óbvio, né, em favor de, e exper ou esper é esperar com ansiedade aquilo que você quer realizar. Então, prosperidade, né, não tem a ver apenas com dinheiro. Prosperidade tem a ver com algo que você quer muito realizar e você fica ansioso para conquistar. Então, é um tipo de motivação. Mas também no latim tem uma expressão que é muito específica para ficar rico, para ganhar dinheiro, que é prósperos e significa afortunado, da raiz fortuna. Então, quando a igreja evangélica trabalha muito com o tema prosperidade, é claro que ela está falando em ganhar dinheiro, em resolver problemas financeiros. Então, nesta reflexão, nós vamos caminhar nessas duas direções. O que a Escritura Sagrada fala sobre prosperidade e o que propriamente, né, nós podemos pensar no que é prosperidade. Tá? Então, nas 4 mensagens, permitindo Deus, nós vamos trabalhar esse tema sobre a prosperidade. E o título da mensagem para hoje é esse que está proposto aí no telão que você acompanha: a prosperidade e o combo de desejos realizados. Combo porque daqui a pouco você vai ver o que é um combo, né? Sabe aquele pacotão? Né? Não basta apenas você trocar a televisão, não basta apenas você trocar, né, os eletrodomésticos da sua casa, trocar o carro, trocar as coisas, ou seja, né? É um combo, não basta apenas uma área da vida, materialmente falando, que melhorou. A gente quer sempre tudo e vence muito rápido, por isso que a gente quer o tempo todo renovar e renovar, daí a ideia do combo, né? A prosperidade e o combo de desejos realizados. O que é prosperidade? De alguma forma já falamos. Eu quero que você pense, eu coloquei na minha rede social essa semana essa frase, que me falou muito ao coração. A prosperidade é, biblicamente, o combo, ou seja, um conjunto de coisas, tá? Então é o combo de uma vida espiritual amadurecida, que não aceita concretizar nenhum desejo, nenhum sonho, nenhuma conquista que não tenha a mediação do Espírito Santo. Tá? Tenha, Diego, todos os sonhos que você quiser ter. Tenha todos os desejos, Rose Pampolim, que você quiser ter. Imagine e trabalhe a expectativa de conquistar tudo aquilo que você espera e que até pensa que mereça e que merece. Mas, biblicamente, e aí eu desafio você a acompanhar comigo esse tema por esse mês e quem sabe por alguns meses a mais, biblicamente, você encontrar outro sentido que não seja esse. Tá? Trocando em outras palavras, a prosperidade bíblica vem num pacote, um combo, um amontoado de muitas coisas importantes que bicamente você não pode abrir mão para não comprometer, como a sociedade faz, que interessam apenas as coisas materiais. Daí a ideia da prosperidade financeiramente falando. Tá? Então sonhe, deseje, planeje tudo o que você espera e almeja conquistar, mas não abra mão de uma coisa que é absoluta na palavra de Deus e que precisa ser para você e também para mim. Não abra mão do Espírito Santo mediar todos os seus sonhos, os seus desejos e as suas conquistas. Porque, irmãos e irmãs, é impressionante, sem nenhuma exceção, todos os personagens bíblicos que ficaram ricos materialmente falando e que abriram mão da supervisão do Espírito Santo de Deus, terminaram pervertendo o seu coração. E se as coisas materiais que você conquistou te afastaram de Deus, então não é prosperidade, é riqueza. São conquistas suas, méritos seus. Mas aquela prosperidade, incluindo a material, que vem de Deus, não será mau testemunho na sua vida. Porque com essa riqueza ou com esses bens materiais, você vai glorificar o Senhor, amém? É isso que nós encontramos na palavra do Senhor. De forma clara, nítida e repetitiva. Porque não é apenas um texto. Pensando em prosperidade, desvinculada dessa mediação do Espírito Santo.
A pessoa que vai dormir sonhando com dinheiro, acorda sonhando com dinheiro e faz o tempo todo a sua vida, a sua família, a sua energia, muitas vezes emocional, energia física, porque trabalha às vezes 12 horas, 18 horas, 24 horas, 36 horas, porque o tema central da sua vida é eu quero ficar rico. A prosperidade na Bíblia deve ser então entendida, como estou enfatizando, presbítero Josué, como um combo, por exemplo, esse aí, né? Já imaginou, deu fome? Não, eu não quero apenas o hambúrguer, né, com muita maionese, ketchup, né? Eu quero também ali uma porção de calabresa, uma porção de frango, alguns legumes. Então aí você pensa num combo, ou seja, uma reunião de muitas coisas. Até porque a gente não deseja apenas uma coisa, o ser humano praticamente deseja o tempo todo. Freud vai dizer de libido, ou seja, uma energia que move todo o nosso ser. As nossas correntes sanguíneas, a nossa psique humana, né? Nós somos puramente desejos. Muitas vezes bons e também muitas vezes ruins. Deixa eu passar. Mas também há desejos simples, que a gente torna a nossa vida, Roberto, às vezes tão difícil, que a gente deixa de cultivar uma prosperidade tão maravilhosa, que é, por exemplo, a de uma família ajustada, abençoada, e que nos faz tão alegres e felizes quando termina o trabalho e fala, vou para minha casa. Eu quero abraçar minhas crianças, quero abraçar minha esposa, meu esposo, e, claro, está aí, eu quero abraçar meu cachorro, né, Diego? Quero abraçar meus... Aliás, lá é mais do que um, percebe? É a família moderna. A alegria não está apenas em coisas que você conquista. Os desejos não são apenas materiais. Os desejos não podem ser apenas aqueles que impressionam as pessoas que olham, esse cara está bem, ou essa família está bem, ou esse emprego dá dinheiro, porque olha, veja. E ainda que isso vença muito rápido, e a gente percebe e sabe que vence. Mas, qual a diferença então entre esses objetos que eu vou colocar para você? As mãos de Deus que fazem as flores, não é? Desejo masculino, é muita ligação emocional que o homem brasileiro tem com o carro, é impressionante. O homem é capaz de criticar a mulher que troca e compra roupa o tempo todo, ou, como está aqui, sapatos, né? Parece centopeia, né? 500 pés. Mas nós não ficamos atrás, não. O homem é apaixonado por carro. Tanto que diz que é uma segunda família. O quanto custa, né? O carro tem a ver com o nosso sentimento emocional, tem a ver com a nossa libido também, principalmente se for aquele carro imponente, né? Qual a diferença, então, entre sapatos, bens materiais, sapato de 4, 5, eu me lembro que alguns anos atrás, e faz tempo, pelo menos uns 5 anos, eu e a Alessandra estávamos no shopping em Ibirapuera, e andando ali meio que, né, sem muito o que fazer, como a maioria das vezes a gente faz, ir no shopping apenas para andar, e eu fico feliz que quando é só para andar, olhando uma bolsa de 7 mil reais, eu falei, como é que pode custar uma bolsa dessa aí, que eu, no caso, o homem que não tenho gosto para bolsa, pode custar 7 mil reais, uma bolsinha, coisa pequena, né? Qual a diferença que você é capaz de pensar entre esses três objetos, né? Lírios do campo, automóveis, sapatos. Qual a diferença? Como disse há pouco, nada daquilo que Deus criou produz enjoo. O carro que você sonhou por 10 anos, você comprou, você vai ficar com ele 1 ano. E 1 ano você já enjoou. É assim. Por isso, irmãos e irmãs, quando eu penso na frase que leva o título da nossa mensagem nessa noite, né, pensar daqui a pouco no antônimo e não no Antônio, né, quando eu penso nesse termo do combo, que a prosperidade bíblica não pode ser destituída de um conjunto de valores que a Bíblia fala sobre ter posses materiais.
Porque nós temos uma tendência de separar apenas aquilo que impressiona as pessoas, que já citei aqui em outras mensagens, a frase feita do mundo do consumismo: comprar o que não tem, com dinheiro que não tem, comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que você sequer se importa. 10 vezes no cartão de crédito, uma coisa que você não precisa, e para mostrar ou impressionar. Por isso que vence, por isso que enjoa, porque não há sentido. Então vamos pensar nesse exemplo contrário do que é o antônimo do desejo em si pelas coisas materiais. Quero que você abra comigo o texto de Tiago. Você vai se impressionar, espero que você se impressione com esta passagem que está registrada em Tiago, dada a sua riqueza. Tiago, capítulo 4. Carta do apóstolo, ou carta de Tiago, capítulo de número 4, verso 1 até o verso também de número 4. Preste bastante atenção nesse texto, para você pensar no tema da prosperidade, correndo o risco de desvinculá-lo do combo, do conjunto de coisas que a Bíblia fala que um crente que deseja ter posses materiais ou melhorar sua condição financeira, o combo que ele não pode abrir mão. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Você pode pensar na casa, na família. Quantas brigas, eu já disse para vocês, hoje a primeira causa de separação de casais não é infidelidade conjugal, você sabe disso. É dinheiro, problema financeiro, mulher que gasta demais, o homem que gasta demais, né? A mulher que é moderna e que acha que o homem deve bancar tudo. Eu conheci um casal, a mulher dizia, o seu salário é nosso, o meu é meu. Né? Ainda bem que era só um casal de muito tempo, entre vocês não tem ninguém assim. Né? Aquela ideia da mulher moderna, né? Feminista, que olha, não, hoje nós somos livres, temos nossos direitos, e ela se casa, continua feminista, o marido banca tudo, que ela ganha é dela. Tem esposas assim. Primeira causa de separação em tempo moderno, pós-moderno, é má administração financeira, problema financeiro. Então, de onde procedem as guerras entre casais, entre famílias, né? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Aí, militam é aquela coisa constante, o tempo todo, aquela rotina de discussão por conta de dinheiro, por conta de desejo que a mulher tem, o marido tem e não consegue realizar, porque, olha, você gasta demais, por isso a gente não consegue trocar de carro. Olha, você gasta demais, por isso que a gente não consegue trocar a casa. O tempo todo, aquela guerra, aquele conflito, ele fala, isso é uma luta constante e está na carne de vocês, ou seja, está no corpo o tempo todo. Tiago está falando disso, de onde senão dos prazeres, ou seja, daquelas coisas que aquele desejo, prazer que cega você, o tempo todo, eu preciso, eu quero, eu necessito. Verso 2, cobiçais e nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Faz uma pausa, depois a gente volta para o verso 4, tá? Pedis e não recebeis. Não, pastor, eu peço. Preste bem atenção o que eu vou dizer para você. Eu não vou dizer duvido, mas acho pouco provável que você querendo comprar, vamos pensar assim, um carro que custa 200 mil, 300 mil reais, desses qualquer aí, né? Não é carro muito top não, viu? Porque carro virou uma coisa absurda, né? Eu duvido que você faça uma campanha de oração, ou eu pouco imagino que você tenha coragem de fazer essa oração para Deus, dizendo, ó Senhor, eu preciso muito daquele Toyota que custa 300 mil reais, e começa a orar, e falar, ó Senhor, é aquele Corolla, é 300 mil, é isso, aquilo outro, e vai falando, ele fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sabe por quê? A gente tem vergonha, porque no fundo da sua alma cristã, da sua alma de crente, você sabe que, ainda que mereça, porque você trabalhou e vai comprar de forma honesta,
De repente, na sua família, primo seu, um tio seu, pior, às vezes um pai seu passando necessidade. Então nós crentes, muitas vezes nós não colocamos essas coisas, esses desejos, ainda que lícitos, porque não é um desejo sexual fora do padrão bíblico. Não é disso que eu estou falando. O tema é prosperidade. Nós não temos coragem de colocar em oração, sabe por quê? Porque no fundo do nosso coração espiritual de crente, a gente se sente envergonhada. Ora, pois num país, na minha própria família, às vezes primo meu passando fome, eu comprar um carro de 300 mil reais. Então a gente não tem coragem de pedir para Deus. Essa semana, ouvindo a mensagem de um pastor em Maringá, ele disse: talvez você, igreja, vai ficar escandalizado com o que eu vou dizer agora. Estou repetindo palavras dele. Eu oro pouco, inclusive coloquei na minha rede social também essa semana. Eu oro pouco quando eu vou falar de prosperidade, dos desejos que eu tenho, coisas materiais. Eu oro pouco sobre esse tema, porque eu morro de medo de Deus falar não. E quando eu quero, o que fazer? Eu trabalhei, eu tenho dinheiro, é honesto, é lícito. Então você não vai e pede para Deus, você vai e faz. Porque se Deus disser para você, olha, não, e o que você vai fazer com o seu desejo? Porque você quer comprar. Então, voltando para o texto, ele fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, ou seja, imitar esse mundo que o tempo todo diz, olha, o que importa é o que você tem, é o que você é capaz de mostrar. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É daí que nasce, ou que nasceu o tema que estou colocando para nossa reflexão. A prosperidade como um combo, ela não pode vir separada dos ingredientes fundamentais que a Bíblia coloca para você realizar os desejos que você espera e que você quer realizar. Principalmente quando você está pensando em questão material. A palavra desejo em Tiago, Carlos Ferles, você que estudou comigo grego, comigo não, né? Também no seminário grego, vem dessa raiz aí. Cobiça, desejo e libido. A raiz do grego é epitimia. E a palavra que está em tudo em maiúsculo, que é mia, né? Dá a ideia de paixão descontrolada. E não estou falando de sexualidade, tá? Sabe quando você quer comprar uma coisa e fala, eu estou cego para comprar aquilo. Eu quero muito. Você chega a sonhar. Às vezes tem problema no casamento, porque quer muito aquilo. Irmãos, quando nós vivemos situações assim, é sinal de que nós estamos vivendo o que o grego vai chamar de uma epitimia, ou seja, é um desejo descontrolado. Esse desejo descontrolado, com certeza, não está sendo mediado pelo Espírito Santo. É coisa do nosso coração. E nós vivemos muitas vezes em guerra, em casa, na família, com as nossas finanças, porque nós preferimos usar o exemplo ou o modelo do mundo, onde conjuga o tempo todo o verbo comprar, poder, conquistar, ter, e geralmente questões materiais. Para terminar essa introdução, daí você entende por que as igrejas neopentecostais, e aqui não estou citando o nome mesmo, estão o tempo todo lotadas, porque ela pega essas pessoas exatamente no desejo descontrolado que elas têm. Vem para a nossa igreja, porque se você for fiel na oferta, você vai prosperar. Você vai ficar rico. Você vai conquistar. Você vai trocar de carro. Você vai trocar de casa. Você vai comprar a sua casa. E por aí vai. É nessa direção que muitas vezes a igreja do nosso tempo está seguindo. Vamos para o nosso tema central, senão passo bastante tempo aqui apenas na introdução. Volte os seus olhos lá para o texto do Salmo 128. Nesse combo, igreja, que estou falando para você que a prosperidade bíblica está contida, ou seja, é bíblico prosperar materialmente? Claro que é, do começo ao fim na Escritura esse tema aparece. Mas estou insistindo aqui, Diácono Roberto, que a prosperidade material na Escritura Sagrada ela está vinculada a um combo, ou seja, a um conjunto de coisas
que quando o Espírito Santo, Regiane, media ou faz essa intermediação na vida do crente, a prosperidade vai vir e vai vir para ser bênção na vida dele, e aquela prosperidade vai glorificar o nome do Senhor. Por isso, um primeiro momento que eu quero refletir com você é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o beabá da nossa fé, que nós conhecemos tão bem. 3 passagens bíblicas que a gente vai revisitá-las para compreender o primeiro sentido, a primeira coisa desse combo da prosperidade está no temor do Senhor. Então abra comigo o vizinho aí de Salmos, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Vizinho da direita, Provérbios capítulo 9, versículo de número 10. Provérbios 9, versículo 10. Você encontrou? Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do crente é o quê? Quando o crente sabe disso, isso significa prudência. Então, dona Vasti, nesse combo, nesse conjunto que um crente que quer ficar rico, quer melhorar a sua condição financeira, nesse conjunto de coisas que ele não pode abrir mão, está o que? A prudência. Tem que ser prudente. E nessa prudência inclui-se o quê? Temer ao Senhor. E temer não é ter medo, já falei aqui tantas vezes. Temer é reverenciar a glória de Deus. Você saber que Deus está no controle de todas as coisas, você se submeter a Ele. Saber que está sendo cuidado de Deus, isso é maravilhoso, isso é temor do Senhor. Saber que nada acontece na sua vida sem a mediação do Espírito Santo, ou seja, aí o próximo texto que eu quero que você leia comigo, que nada na sua vida é coincidência ou é coisa fortuita que aconteceu do nada. Não, na vida de um crente, na vida de um servo de Deus, na vida de uma serva de Deus, nada acontece por acaso. E isso significa o quê? Temor do Senhor. Você crê que os olhos de Deus estão sobre você, sobre tudo na sua vida. E aí, para o bem, Rose, e para o mal. É o que a Bíblia diz. Abra comigo o texto. Provérbios também, só que no capítulo 1, versículo de número 7. Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7. Amém? O temor do Senhor, de novo ele repete, só que na parte final acrescenta um outro conceito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou é o princípio do saber. Mas o que? Apenas os loucos desprezam essa sabedoria e esse ensino. Irmãos e irmãs, se não é pecado você ter conquistas materiais, pecado não é. Então apenas loucos, os loucos, as pessoas que não têm compromisso, não temem a Deus, é que dissociam a prosperidade, as coisas materiais, do conjunto bíblico que ela fala, os caminhos, os meios para se prosperar materialmente falando. Então, nesse conjunto da prosperidade material está o primeiro ponto, é temer ao Senhor, saber que nada na sua vida será feito, pensado ou falado sem a mediação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele habita você, Ele está entranhado o seu ser, o seu coração, os seus batimentos cardíacos, o seu olhar. Tudo na sua vida tem ali, como Paulo fala em Efésios, a marca do Espírito Santo, porque Ele selou você. O próximo texto que ele fala dos olhos do Senhor, Salmo 111, volte um pouco do 128, Salmo 111, versículo de número 10. Então, num conjunto muito próximo de Salmos e Provérbios, repete-se o termo 3 vezes. Verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Irmãos e irmãs, então temer ao Senhor significa a gente não abrir mão, porque reconhece a glória de Deus, o poder de Deus, as coisas lindas e maravilhosas que Ele tem feito na nossa vida. Então você teme ao Senhor, porque você sabe que o tempo todo Ele está na sua casa, na sua vida, nas suas coisas, no seu casamento. Os olhos do Senhor estão postos sobre você. Dito isso, e crendo assim, o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, que sempre cito, quando Abraão e Sara saem de casa sob o propósito de Deus,
sob a ordem d'alva do Senhor: sai da tua casa, da tua parentela, do teu lugar, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Tornam-se os pais da fé porque ouvem e escutam e atendem à voz de Deus. E diante das dificuldades da vida, achando que Deus não estava naquele lugar quando estava passando numa terra árida, passando dificuldade, não, Deus não está aqui, vamos para o Egito porque lá tem comida. Vocês conhecem o texto e também o contexto. Os olhos do Senhor estavam sobre Abraão e Sara. Mesmo no tempo do deserto. E na primeira bobagem que fazem, quando acham que Deus não estava com seus olhos postos sobre eles, precisaram mentir para entrar no Egito. Por isso, irmãos e irmãs, no combo, no conjunto da prosperidade do crente, não precisa mentir, não precisa ser invejoso, ganancioso, desonesto. Porque se você teme ao Senhor em todos os momentos da sua vida, cada passo da sua vida será mediado pelo Espírito Santo. Amém? O contrário é verdadeiro quando eu digo que se você passar relapso de que os olhos do Senhor estão sobre você, nada passa despercebido para o Senhor. Abra comigo Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Verso de número 20. Josué 24. Como vocês sabem, Josué é idoso, próspero, inclusive financeiramente, muitas conquistas, e no final reúne todo Israel e diz por que ele chegou àquele ponto e como ele chegou àquele ponto. E ele diz então no verso 20: se vocês deixarem ou deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Ou seja, quando Deus te permite prosperar materialmente, você não vai enjoar daquilo que Deus te deu, porque você não tem dúvida de que é a mão do Senhor, de que é a concessão do Senhor. Quando você compra com o seu próprio dinheiro e fala: eu comprei, eu consegui, eu conquistei, não pedi nem em oração, aquilo vence muito rapidamente. Logo você precisa desfazer daquele bem e comprar um outro, porque o desejo é descontrolado, é insaciável. Mas quando nós tememos a Deus, irmãos e irmãs, cada conquista, mesmo nas coisas simples, mas que nos dão prazer, a gente olha para aquelas conquistas, a gente fica feliz, realizada, satisfeita, porque a gente sabe que foi o quê? A mão do Senhor que intermediou aquela conquista, seja mais simples ou a maior que seja, inclusive financeiramente falando. Abra comigo também um texto de Gênesis 31. Esse texto não pode deixar de ser citado e também conferido, falando de prosperidade material. Gênesis 31. Gênesis 31, versos 11 a 13. Temor do Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeiro elemento do combo, do conjunto de coisas que se devem seguir de perto, caso o desejo do seu coração seja ter uma mudança material, prosperar materialmente falando, tá? 31, Gênesis 31, verso 11 até o verso 13. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo quanto o teu sogro Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Irmãos, sem exagero algum, sinceridade do meu coração, faria desse versículo, desse conjunto de 3 versículos, a minha devocional por um ano e jamais cansaria. Carlos Ferreira.
porque é um dos ensinos mais lindos que a gente encontra, sobretudo no livro do Gênesis. Pastor, o que te encanta nesse texto? Me encanta quando você pensa, e a vida de Jacó poderia ser a minha e a sua, como pode ser a minha e a sua. Uma vida conflituosa no passado, muitos problemas familiares, saiu de casa fugido. Mas, irmãos e irmãs, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Diego. Esse cara sai de casa no primeiro dia, num conflito familiar, ele sente no coração que o Deus estava ali naquele momento falando com ele, ele faz uma oração. Portanto, olha, a mediação do Espírito Santo, olha, Senhor, coloca a mão na minha jornada, me abençoa, eu não sei nada do que devo fazer, estou perdido, mas Senhor, vem comigo, me abençoa, abra caminho, porque eu preciso do Senhor. Oração linda, irmãos e irmãs. E a sua vida segue o seu ciclo natural, e ele vai e acerta aqui, e erra ali, e vai fazendo mais o tempo todo, o temor do Senhor. Depois de 20 anos, portanto, não é a noite para o dia, eu fui na igreja, dei uma oferta generosa e eu fiquei rico. Desculpa, só os inocentes, para não dizer outro adjetivo, é que acreditam nisso. Jacó prosperou, sim, financeiramente falando, ficou rico, mas depois de 20 anos e com muita luta e sobretudo com temor do Senhor. Eu vou terminar. Lá no seu trabalho, num conjunto de pessoas que às vezes têm valores que você não preza, que não são os seus, e que vão usar contra você aqueles valores. E falo isso para o seu coração espiritual. Você não tem que imitar os valores que o mundo usa. Se forem desonestos com você no seu trabalho, você será honesto. Se forem gananciosos, você será generoso. É sempre o antônimo. Sabe por quê? Porque você teme a Deus, amém? É o que Deus falou para Jacó. Eu sei que o teu sogro está tentando te passar a sua perna. Você não vai passar a perna. Você não vai ser mais esperto do que ele. Você passa a perna nele. Não foi esse o conselho, dona Eunice, que Deus deu a Jacó? Fala, vem cá. Entra nessa porta aqui, porque o seu sogro está escolhendo aquela. Mas eu vou abençoar essa porta aqui. Amém? É isso que Deus faz. Entra nessa porta aqui. Mas só percebe esse sinal de Deus quem não abre mão da mediação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Quem não abre mão do temor do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, nesse combo da prosperidade, no primeiro degrau, para você chegar até lá, está o que? O temor ao Senhor. Tenha todos os desejos que você quiser ter, sonhos, necessidades. Coloque-os todos diante do Senhor. E temendo a Deus, diga a Ele, afasta, Senhor, todos os sonhos, desejos e conquistas que se porventura chegarem na minha casa e na minha vida, não venham glorificar o Teu nome. Porque tudo que eu sonhar, tudo que eu conquistar, tudo que eu vier a ter, eu quero que o Seu nome seja glorificado. Amém? Essa é a prosperidade bíblica, irmãos. Se os seus bens não honram e não glorificam a Deus, são seus porque você conquistou, mas não são dádivas de Deus. É o que eu creio, e é o que eu aprendi na Escritura. Quando Jacó volta para a casa do seu pai e volta rico, cada cabra, cada camelo, cada conquista que ele estava levando de volta para casa, tinha as digitais do Senhor. Amém? Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Por isso que eu falo, gosto de falar da casa própria, dos filhos, das conquistas, porque nós queremos que cada detalhe da nossa vida tenha a digital do Senhor. Tem que ser assim, irmãos. E não é rápido não, viu? Rápido é loteria. E loteria não é um recurso que Deus dá para você te abençoar materialmente falando. Rápido é loteria. Com o Senhor é no tempo dele. Por isso, no Salmo 128, em 1 minuto, terminamos. Ele diz, bem-aventurado, bem-sucedido. E nesses recursos é o quê? Esse bem-sucedido é, teme ao Senhor, cada detalhe da vida dele, cada passo dado, cada conquista, simples, média, grande,
Não importa. Por isso, irmãos e irmãs, o temor do Senhor, sendo o princípio da sabedoria, nós estabelecemos como padrão. Nesse combo, na fidelidade a Deus, não abrir mão da mediação do Espírito Santo, e por isso ele vai colocando na estrutura do texto, né? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, a tua família, os teus filhos, os teus sonhos, os teus desejos, e isso no final ele conclui falando da prosperidade do Senhor. Na parábola que você conhece bem, fechando a Bíblia para terminar, dos talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para um outro. Às vezes, irmãos e irmãs, muitos crentes, familiares nossos de sangue, irmãos de igreja, passam o tempo todo da sua vida com aquele 1 talento. Por quê? Porque olha a sua vida apenas financeira. E quando olha a vida financeira, desvincula aquele combo do temor do Senhor, da importância de ser fiel em cada passo da sua vida, de cada detalhe. Aquele que ganhou 5 porque Deus conhecia o seu coração. Era quem era capaz de administrar 5, e com aqueles outros 5 que ganharia, glorificaria o Senhor. Eu gosto muito dessa parábola. Ah, mas a vida dele é melhor porque, olha lá, ele ganhou 5 talentos de Deus. Sabe por que ele ganhou 5 talentos de Deus? Porque Deus conhece o coração dele, e sabe que ele iria glorificar o nome do Senhor com aqueles outros 5 que ele ganharia. O outro com 2, a mesma coisa. E o outro com 1, que só pensava no dinheiro. Ah, mas se eu tivesse 5, eu seria outra pessoa. Tenho certeza que você já encontrou crente assim. Ah, mas se eu tivesse dinheiro, a vida seria diferente. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Por isso, também nas coisas simples é possível ser feliz. Precisamos ser felizes com cada detalhe da nossa vida, não abrindo mão desse combo: temor do Senhor, fidelidade, mediação do Espírito Santo, para que cada conquista sua, cada desejo seu, não seja fruto de uma paixão descontrolada e de um desejo cego, mas de algo que Deus sabe que você precisa, e o Espírito Santo, mediando o seu coração, você então vai e conquista. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe